Também por isso eu te pergunto, a responsabilidade maior dessa reta final do Flamengo, quem sabe, buscar o título, passando exatamente por esses adversários mais fortes, é mais dos jogadores do que do Rogério Ceni? Olha, eu acho, Paulo, que o técnico ele é muito importante. Ele prepara a equipe, ele arma as jogadas, ele define o esquema tático, ele faz as substituições. Mas o jogador, na minha avaliação, tem uma importância maior, porque é o jogador que executa aquilo que foi treinado, né? Por exemplo, o Rogério Ceni, qual foi a culpa do Rogério Ceni no gol que o Gabigol perdeu hoje no primeiro tempo? Ele escalou o Gabigol, ele deu confiança ao Gabigol. E qual foi o mérito do Rogério Ceni no gol do Gabigol, no golaço que o Gabigol fez hoje no segundo tempo? O mérito dele é de ter treinado, até porque agora tem tempo, finalizações ao longo da semana, mas a capacidade, o talento de desenvolver a jogada está com o Gabriel Barbosa. Então eu acho que os jogadores, e não é só nesse caso específico não, em qualquer situação no mundo do futebol, eu acho que o jogador ele tem um peso um pouco maior do que o treinador, porque o jogador é que executa a missão dentro de campo. Agora, João... O treinador, ele, em primeiro lugar, ele é um facilitador daquilo que os jogadores têm que fazer em campo quando ele monta um coletivo mais forte. Mas o coletivo interfere porque os jogadores precisam gostar da maneira como eles jogam. E eles geralmente gostam quando eles jogam melhor. E quando eles jogam melhor, o time tem mais chance de ganhar. Então, quando a gente fala de jogadores que atuam de maneira... que tem tecnicamente mais futebol que os seus adversários. O Flamengo não terá, até o final do Campeonato Brasileiro, nenhum elenco à sua altura. E o Rogério, ele precisa ser o líder que torna o ambiente o melhor possível para esses jogadores renderem. Eu acho que o treinador tem essas palavras. Agora, quem vai decidir o jogo é o atleta. O que acontece antes pesa na hora H, mas eu já vi, por exemplo, atletas fechados entre si, com um treinador que eles nem gostavam tanto e talvez ganharam o campeonato. Isso já aconteceu algumas vezes no futebol, não é rotina. Em tese, quando o líder não lidera de uma maneira construtiva e positiva, os jogadores rendem menos do que podem. Mas os jogadores também já se fecharam em outras vezes, como eu repito, em outros clubes, isso aconteceu. Então eu acho que tem que criar um ambiente que dê aos jogadores a sensação, o desejo de competir no limite, como fazia Jorge Jesus, que era um dos méritos. A maneira como ele conduzia, você via nas entrevistas, ao lidar com os jogadores, ele podia dar bronca em jogador no final da partida em campo, ninguém ligava, né? Ele podia proteger mais um jogador ou outro, como ele fez com o Gabigol várias vezes, e o Gabigol retribuía em campo, mesmo com alguns tratamentos que, se outros fizerem, não vai funcionar. Então eu acho que o Rogério precisa aprender, ou no mínimo saber liderar de fato, não só com palavras pensadas, tal, entendendo como lidar com cada pessoa, porque as pessoas são diferentes dentro do grupo, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. É aquilo que a gente ouve falar há muito tempo, né? Resumindo, o treinador ter o grupo na mão, né? Cativar o grupo, ter o grupo, fazer com que os jogadores estejam motivados e jogando por ele e ter a confiança dos jogadores, é isso. Essa é uma missão muito importante que o treinador tem também, na minha opinião, e que influencia diretamente no trabalho dentro de campo. E os jogadores acreditarem, né, João? Eu acho... O jogador vê na prática aquilo que está sendo aplicado na teoria. Porque o Rogério Ceni acaba de dividir um jogo que ele tira o Gabigol, porque não pode jogar junto com o Pedro, aí daqui a pouco ele coloca um Júnior no lugar que seria do Gabigol. Com esse tipo de atitude, você vai perdendo, porque os jogadores olham uns para os outros e falam assim, poxa, tá indo para onde, né? Eu acho que o técnico, aspecto psicológico à parte, só falando da parte do que ele pode produzir em campo, ele é mais ou menos como aquele instrutor de autoescola, né? Ele não acelera nem freia, mas ele avisa que vai bater. Ele tem ali a condição, eu acho que os jogadores com os pés têm mais capacidade de fazer um técnico do que o técnico com a cabeça fazer jogadores, principalmente se os jogadores forem medianos, aí não tem muito o que realizar no trabalho, não. Oi, Jean. Não, eu ia dizer que para mim está muito claro o que vai acontecer ao final do campeonato. Se o Flamengo for campeão, o mérito é maior dos jogadores. Se o Flamengo perder o título, a culpa é do Rogério Ceni. Está tudo se encaminhando para que na cabeça de muita gente a coisa funcione desse jeito. E você acha isso muito fora da realidade?
Eu acho, porque eu acho que é isso que tá se você levar em consideração o crédito, o carinho, o olhar mais generoso que você tem para um ou para outro, e é assim, e no futebol brasileiro é muito assim, acho até legal o reconhecimento em relação a jogadores que já fizeram muito, mas repito, teve jogador que já fez muito pelo Flamengo que também estava colaborando muito para uma fase. E quem eram os culpados? O Gustavo Henrique, se estivesse no banco, né? O Léo Pereira, se estivesse no banco, a culpa de algum jeito ia ser dele. Aí agora era do Arão, que estava na zaga. Então, assim, existem caras que são os candidatos a culpados. Os candidatos a vilão, eles são os vilões sempre, mesmo que na prática, se você for analisar do ponto de vista técnico, eles não sejam. Eu só acho que o Ceni, de fato, chama para si a responsabilidade, porque até um pouco diferente ali do que o Paulo falou na introdução, eu acho que o Ceni assina sim. O Ceni, quando ele põe o Arão na zaga, ele assina. Na hora que ele põe o Diego como volante no jogo do lado do Gerson contra o Palmeiras, ele assina. Não são escolhas óbvias. A hora que ele tira o Gabigol para pôr o Pedro, né? E aí coloca um garoto, ele assina. Então não é que ele faz só o que seria o óbvio, só o que seria o lógico. Porque se ele fizesse só o lógico, talvez ele fosse muito menos responsabilizado por uma eventual derrota do que será caso essa derrota aconteça. Mas a minha comparação é só com o Domi, viu, Jean? Eu acho que o Domi mexeu muito mais, infinitamente mais. Assinou mais ainda, foi mais autoral. No começo. Lembra lá do Rodrigo Caio na lateral direita? Rodízio, uma série de coisas. Não, você tem razão. Principalmente no começo, né? Agora, mesmo o Jesus que a gente incensa tanto hoje, apesar de todo o sucesso, há uma parte da oposição que acha que o Jesus só fez o que fez porque tem bons jogadores na mão. Metade do eleitorado acha isso. Então, mas tirou tudo dos jogadores, disso. Não dá para reclamar. Mas ninguém escapa disso, Vitor. Quem não quer ver não vai falar isso. Quem não quer ver vai dizer que com o time que ele tinha na mão qualquer um ganhava. Eu já cansei de ouvir isso. E não é verdade, a gente sabe que não é verdade. Tanto que na mão do Abel, esse time não rendia a mesma coisa.